Fala pessoal, beleza? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e não foi à toa que eu escolhi sexta-feira para falar desse vídeo, tá? É um assunto bem delicado, bem chato, que é das demissões, do layoff, que infelizmente eu tenho muita experiência nesse assunto, que eu já passei por vários perrengues. Então vou contar um pouquinho dessa história aqui para vocês. E vou dar, claro, algumas dicas aí para passar por esse problema, tá? Para você que está chegando agora aqui no canal, tá? Eu falo de carreira, assim como esse vídeo aqui, tá? Tem umas playlists aí para vocês darem uma olhada. Eu falo bastante de tecnologia Java, de banco de dados, tá? Eu já escrevi alguns livros, então... tem bastante vídeo aqui no canal, tá? Eu sempre costumo fazer aí de vez em quando mais alguns. E então dá uma olhada aí nos links que eu vou deixar aqui na descrição, tá? E segue lá também nas redes sociais, tá? O pessoal tá me mandando umas dúvidas já e eu já vou juntar e começar a responder por aqui, tá? Bom, então assim, vamos começar falando, né, da sexta-feira, né? Que é o dia tradicional, né, para demissão, né, para demissão de pessoas, né? E eu não sei se vocês sabem, mas existe um motivo para isso, né? O motivo ele é muito simples, tá? Então vamos imaginar que você demita uma pessoa na segunda-feira, né? Então o que é o esperado, né? Que no dia seguinte, na terça, na quarta, né, então as pessoas vão comentar, além de trabalhar, né, elas vão comentar sobre essa demissão, né, provavelmente vão comentar sobre a demissão e isso vai gerar aí um desconforto ali na empresa, enfim. E aí por esse motivo que o pessoal tem adotado essa convenção, né, de usar a sexta-feira para, ao invés de te desejar um bom final de semana, né, te mandar embora, né, te demitir. Para que isso? Então, justamente porque teoricamente as pessoas vão esquecer disso, né, no sábado e no domingo, e aí na segunda-feira elas vão ter esquecido, ou talvez o assunto já não vai ser mais tão quente assim para comentar. Tá? Então, é esse o motivo, tá? E então aqui antes eu preparei aí umas 4 dicas, tá, para vocês. Então antes de eu falar das dicas eu vou falar aqui rapidinho dos 2 principais layoffs, né, que eu participei, tá? Layoff é só um nome bonitinho aí que estão usando, que na verdade nada mais é do que uma demissão em massa, né, quando você tem aí várias pessoas que são demitidas de uma vez, né, como infelizmente tem acontecido aí nos últimos dias, né? E então assim, o meu primeiro layoff que eu participei era uma empresa grande, né, uma empresa assim que tem aí em todo o país, né, e basicamente ele foi um projeto assim, que foi um projeto bem grande, que chegou a durar 1 ou 2 anos, que teve lá alguns problemas, né, e acabou não dando certo e toda a equipe que estava envolvida, né, nesse projeto, umas 50 pessoas mais ou menos, né, foram demitidas, né, e aí eu acabei indo junto, né. Só que nesse caso, tá, então eu vou contar, porque eu estou contando essa história, porque vale a pena essa parte aqui, né. Então o que acontece? Todas as pessoas foram demitidas, né, e na época eu mexia com uma tecnologia, né, que não era todo mundo que sabia, e naquela ocasião, assim, só eu que sabia daquela tecnologia específica, né? Então, na época eu tinha uma chefe, né, que ela me demitiu. Aí quando ela me comunicou, né, a demissão, e aí eu comentei para ela que eu entendia, né, a decisão da empresa, tal, né, inclusive não era a vontade dela, né, era uma ordem superior, né, lá da chefia dela, né, nesse caso. Mas assim, para manter alguém cuidando daquilo, né, eu precisaria pelo menos 1 ou 2 semanas para repassar o que eu sabia para outra pessoa, né. Então assim, aí o que aconteceu? Então no caso, eu consegui assim mais 2 semanas, né,
de emprego que acabou me gerando assim, além assim do dinheiro assim, em si, né? Também eu saí de uma maneira amigável, né? Então, diferente de outras pessoas ali, né? Então essa é uma dica aí que eu deixo para vocês, tá? Que esses layoffs aí normalmente vem uma ordem de cima e podem ser diversos motivos, tá? Pode ser má administração do fluxo de caixa, né? Então a pessoa tinha uma verba lá e não soube gerir essa verba, o dinheiro acabou e não entrou, e aí acaba mandando embora o pessoal. Tá? Ou contratou demais, aí preveu errado a demanda, enfim. Né? Então chegou na hora, não precisava de tantas pessoas, aí acaba mandando embora. Né? Acontece, tá? Infelizmente acontece. Tá? E o outro caso, que para mim foi bem pior, foi o segundo layoff que eu sofri. Né? Que é o que hoje na empresa chamam, né, de startup. Né? Já faz um bom tempo, nem existia esse termo ainda, né? Mas era uma startup, né? E então, assim, para você que está procurando, né, um emprego, assim, é importante você conhecer, né, as vantagens e desvantagens que existem de você trabalhar numa startup, né? Que, vamos começar com uma vantagem, né, que normalmente você tem uma injeção ali de investimento, então você tem normalmente é para um produto, né, então você tem um leque maior de opções para você escolher, que tecnologia vai usar, pode usar coisa que é bem nova, né, que isso é muito legal, né? E você tem o lado ruim, né? Então, acho que a primeira coisa do lado ruim seria a pressão, né, enorme que você tem, né? E por que existe essa pressão? Porque é uma startup, né? Então, você pode ler como se fosse uma empresa que ela não se sustenta ainda, né? Então, assim, foi feito investimento, mas ela ainda não se paga, então ela precisa se pagar, né? E como que isso acontece? Com um produto que alguém vai consumir esse produto, né, vai pagar e a empresa consegue se sustentar, né? Essa é a ideia. Então, isso pode ser um produto, pode ser com serviço, né? No meu caso, nessa empresa que eu sofri o layoff, foi com serviços, né? Que depois de um tempo a empresa não conseguiu se manter e eram umas 30 pessoas mais ou menos, né? Aí já não era uma empresa tão grande, era uma empresa menor, mas tinha uma equipe muito boa, né? E infelizmente assim, a empresa acabou fechando, né? Mandou todo mundo embora, foi um layoff assim, geral de todos os funcionários e para piorar, né, ainda teve calote, né? Então assim, além de ser demitido ainda é um calote e enfim, isso gerou um processo trabalhista, mas aí já é outra história, tá? Então isso também pode acontecer com vocês, tá? E também comigo, tá? Eu já sou um tiozão aí da carreira, né? De carreira de TI. Já passei por tudo, inclusive por demissões comuns, né? Então, eu inclusive até vi alguns posts do LinkedIn, gente chamando de layoff. Opa, deixa eu desligar aqui, não muda. Gente chamando de layoff quando não é layoff, quando tipo, só a pessoa lá, um ou dois lá foram demitidos e chama isso de layoff. Não, isso não é layoff. E já aconteceu comigo, tá? E o que é importante, né, saber que não tem problema de acontecer com você, né? Que é uma coisa aí para, se você sofreu aí layoff, você tem que entender isso, né? Que vou chutar aqui o número 99% de não ser um problema seu, tá? Às vezes a gente se culpa muito, né? Nossa, o que será que eu fiz errado, né? Que eu fui mandado embora. Às vezes pode acontecer de você realmente fez alguma coisa errada, né? Mas em layoff normalmente não, tá? Normalmente layoff é como eu já comentei, já é mais um problema de gestão mesmo, lá de cima, alguém que calculou errado e aí depois não consegue se pagar e acaba punindo a gente, né, que está na base da pirâmide. Isso acontece e tudo bem, tá? Faz parte, tá? Infelizmente. Tá? Então o que você tem que entender? Então isso faz parte aí do jogo, né? Então é uma situação ruim, tá? Mas tem que entender que assim,
não é culpa sua, tá? Uma boa chance de não ser culpa sua. E assim, se for uma demissão comum, né, não é um layoff, você foi demitido aí por algum motivo, pode acontecer mesmo, né, de ser um problema, alguma coisa que você fez errado, enfim, mas assim, pode ser também que, sabe, não combinou, né, assim, você com a empresa, e isso acontece, e vice-versa também, né, às vezes você está numa empresa e você gosta das pessoas, mas o seu trabalho você não gosta, né, então você acha uma oportunidade melhor, ou de fazer a mesma coisa, mas sei lá, pagando muito, muito mais e mais perto da sua casa, né? Então, sei lá, tem vários motivos aí, né? Então, assim, isso é muito pessoal, não dá pra ficar julgando, né? Mas eu acho que, assim, importante é você não se culpar muito, tá? Se isso acontecer, tá? Se você for demitido. Então vamos lá para as dicas. Vou olhar aqui minha colinha aqui, como sempre, tá, gente? Desculpa, eu não consigo decorar as coisas, tá? Então eu coloco aqui sempre a listinha. Então a primeira dica, tá, gente, é assim, eu sei que existem outros meios assim de você conseguir um emprego, mas hoje, assim, pelo menos hoje eu considero o LinkedIn a melhor plataforma que você tem para conseguir um outro emprego. Tá? Hoje eu acho que ele é a melhor plataforma. Tá? Então o que você precisa fazer? Você precisa atualizar. Se ele não está atualizado, por favor atualize. Tá? Coloque ali, se você conhece algumas pessoas que têm um bom currículo, né? Dá uma olhada lá no como elas trabalham, né? Assim, como é que está o LinkedIn delas, né? É importante isso. Se você tem alguma certificação, coloca no LinkedIn, né? Na questão de recomendações, né? O LinkedIn ele tem essas opções. Tem algumas coisas que você pode fazer, né? Você pode pedir para a pessoa te recomendar, né? E o LinkedIn, tá? Se não me engano, se você tem pelo menos 3 recomendações, aí você começa a aparecer mais nas buscas, tá? Quando a pessoa busca lá por alguma tecnologia lá que está na sua lista, e se você tem mais de 3 recomendações, aparece mais na sua busca. Então isso eu não tenho muita certeza. Tá? Agora, do ponto de vista de quem analisa, tá? Eu já analisei muito currículo, né? Então eu posso falar isso. Nesse caso, quando você analisa, né, um currículo, o que é importante nessa parte de indicação? É o cargo da pessoa que está indicando, tá? Porque assim, quanto maior for o cargo da pessoa que está te indicando, aí maior será o peso dessa indicação, tá? Então, por exemplo, se você tem um colega ali, eu sou lá um desenvolvedor, tá? Aí você tem lá, sou um desenvolvedor de back-end, aí você tem uma outra pessoa ali que desenvolve front. Aí você pede para ela te indicar. Legal, é positivo, claro, não deixa de ser positivo. Olha, é legal trabalhar, beleza. Mas se for, por exemplo, um gestor, tá, um CTO, tá, aí tem um peso maior, tá? Porque o CTO ou o gestor, ele já não tem mais a visão técnica, né? Ele já tem mais a visão de você como pessoa, do negócio, né? Então, o que é você para o negócio, então isso é mais legal para quem está contratando, né? Então o que eles vão ver nesses casos? Normalmente é questão de compromisso, né? De como que você se lidar para resolver os problemas, lidar com as outras pessoas, né? Então por isso que normalmente nessa questão de indicação, né? Quando você coloca um cargo maior, ele tem um peso maior, tá? Então, mas não tem problema se tiver alguém, um outro dev lá indicar você, tá? Claro, não tem problema nenhum, tá? Mas a minha sugestão é que se você conseguir alguém com um nível maior ali, tá? Peça para ele te indicar que isso tem um peso maior. E, sim, ainda sobre LinkedIn, né? Ele oferece aquela opção Premium, tá? Que é muito boa se você está procurando vaga, e ela tem 1 mês grátis, né? Então, acho que assim, faz tudo isso que eu falei, né, arruma o currículo, tudo, aí quando tiver tudo prontinho, que você começar a procurar as vagas, aí você ativa o prêmio, tá?
Essa é a minha dica. Tá. A segunda dica é de você atualizar os... Então, se você for nessa parte de desenvolvimento, atualize o seu GitHub, tá? Tem muita gente que deixa ali o GitHub meio largado, assim como parece como se fosse uma pasta de teste ali, né? De projeto teste. Tá, você pode usar para isso também, claro, mas é importante você ter uma parte que pode ser seu portfólio lá, né? Para você mostrar alguns projetos que você fez, tá? Principalmente se você está começando na área, tá? Então eu já contratei muito júnior, né? Então eu entendia que se a pessoa tinha um GitHub, já tinha algumas coisas lá, pelo menos ele estava tentando ali, se interessava pelo assunto, tá? Isso é sempre positivo, né? E se você está concorrendo, né, com um cargo já mais que exige mais experiência, né, de pleno, de sênior, aí uma maneira da pessoa olhar o seu código, né, dar uma olhada no seu código é também olhar o GitHub, né? Às vezes se você, claro, participa num projeto open source também é legal, né? Não que tudo isso do GitHub assim seja tão importante assim para definir uma contratação, mas ele pode ser um critério de desempate, né? Se a empresa ficar lá entre duas pessoas e uma delas tem um GitHub lá com umas coisas interessantes e a outra não tem nem conta no GitHub, né? Então aí acho que aí fica fácil de escolher. Tá. A terceira dica, tá, é de você participar dos meetups, tá? Tem meetups de vários tipos de tecnologia, tá, na sua cidade aí. Provavelmente deve ter um, tá? Eu mesmo organizo, né, com outras pessoas um meetup que é de Java, vou até deixar a descrição, né? E esse mês mesmo tem um encontro, né? E ali é um lugar, além de você ter os benefícios do meetup, né, de conhecer gente lá que tá igual a você, né, que quer aprender tecnologia, né, se interessa aí pelo assunto, né, conhecer pessoas novas, né, sempre é legal, né? E o que é importante ali também, se você está procurando, né, uma oportunidade, é que normalmente ali sempre também tem gente oferecendo vaga, né, de trabalho, né? Muitas vezes a empresa ela que oferece o espaço, né, para acontecer o meetup, às vezes ela oferece, né, algumas vagas, né, para quem se interessar. Às vezes a pessoa que está palestrando ela também oferece ali vagas quando ela trabalha, né, enfim. Porque o perfil dessas pessoas que frequentam o meetup é procurado também para as pessoas que contratam, né? Então para eles é interessante, né? As pessoas que vão no meetup, que se interessam por tecnologia, né? Porque tecnologia a gente sabe que é uma coisa que se atualiza muito, né? Então é importante sempre, normalmente sempre tem, tá, gente? Essa é a questão de vagas. Tá? E, bom, a última dica aí minha para essa questão dos layoffs, tá, gente? Eu sei que é uma porcaria, que eu infelizmente já passei por isso, né? Já passei por layoffs, demissões, tá? Foi mais de uma, infelizmente. Tá? É uma situação ruim, péssima, mas eu garanto para vocês que felizmente isso passa. Tá? Eu sei que é difícil, eu sei que é chato você tomar não em entrevista, ou você faz uma entrevista, não pega a resposta, enfim, eu sei que é chato, é cansativo, tá? Mas isso passa, tá? Eu garanto para vocês que isso passa e, assim, não tem outro remédio senão continuar tentando, tá? Segue essas minhas dicas que eu acho que vai ajudar bastante vocês, tá? E, bom, só que para finalizar o vídeo aqui de uma maneira um pouquinho mais light, né? Vou deixar umas dicas aqui, vou deixar os links na descrição, tá? De duas pessoas que eu acho que vocês deveriam seguir lá no LinkedIn, tá? Não são pessoas de tecnologia, tá? Mas eu acho que vale muito a pena, tá? A primeira é a Marília Lopes, né? Ela faz ali a cada 15 dias um vídeo ali de alguns minutos, né, chamado Marília Reage, onde ela comenta
algumas notícias ali do LinkedIn, tá? É bem legal, é bem interessante, tá? Segue ela que vale muito a pena, tá? E a outra pessoa para seguir é o Leonardo Bagarolo, tá? Ele faz também uns vídeos assim muito interessantes, umas situações do dia a dia, ou às vezes algumas coisas que meio teatrais assim, tá? Vou botar o link. Por uma sexta-feira é bem legal ver aí o vídeo desses dois, tá? Então essa fica aí como a minha dica cultural aí para vocês, tá? Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Boa sorte aí para você que tá nesse perrengue do layoff, tá? Eu sei que é duro, mas vai passar, tá? Um abraço aí e até a próxima.